Você falou com o seu mentor que você viria aqui hoje? Sim. Nesse encontro nosso? Sim. E tava tudo certo Tudo também? certo. Ah, que legal. Tudo certo. E o pessoal do chat tá adorando a conversa aqui, inclusive Os elogiou maluquinhos. aqui a condição de vocês dois, assim, o respeito que vocês estão É porque com o outro. a gente Estamos é bem diferente, evoluindo. cada um... né? Mas é isso que estão Exato. falando aqui, É o mais quanto louco, vocês são né? diferentes e o quanto Não, tá é tendo muito diferente, o né? respeito entre... Vamos dizer assim, são os dois lados da moeda, Sim. entendeu? São pontos de vista diferentes. Diferentíssimos, entendeu? Só que assim, eu sou bem aberto para entender também o lado do outro, né? Sim. Uma coisa que eu percebo muito quando eu estou em investigação de campo, aí você vai lá no senhorzinho lá do interior, né? Que não tem tanto contato com a civilização, e às vezes ele é mais religioso. Sim. Então, você percebe, ao ele relatar um caso ufológico, que ele incute no seu relatório, ali na sua declaração, alguns aspectos da cultura dele, alguns aspectos religiosos também. E aí, a gente fica numa situação complicada porque eu tenho que filtrar isso. Sim. Porque... A mente científica É, é muito mais difícil. se ele vê lá um ser bonitinho e tal, e ele é muito católico, eu vi um anjo. Eu vi Nossa Senhora. Se ele vê um negócio feio, eu vi o capeta, É né? a inocência da nossa Entendeu? Se é um concepção. budista, eu vi o Buda lá. Aham. Né? Se é alguma outra religião, cada um vai puxar a sardinha de acordo com a sua bagagem, de acordo com aquilo que ela Sim. acredita e a cultura dela. Você falou caso de Aparecida, você acha que é um caso ufológico, então, o caso de Aparecida? Não, não é Aparecida, é Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. É da cidade de Fátima. Sim. Ela foi uma aparição extraterrestre, uma intervenção extraterrestre que a igreja manipulou e acabou transformando alguns detalhes de característica daquela mulherzinha em uma coisa mais humana. Santificada. Como? Santificada. Né? Tanto eu vou explicar aqui. A mulherzinha que foi vista, ela tinha um capacete translúcido na cabeça, não tinha auréola, que nem santo. Ela tinha uma bola luminosa na mão que eles transformaram no coração de Jesus e no terço. E o manto dela era um manto quadriculado totalmente diferente. E era uma mulherzinha pequenininha. E a nave lá, tem o fenômeno do Sol, né? Era um disco voador com seres lá dentro que deram um tchauzinho, que aí na história ficou que era a Santíssima Trindade acenando pra galera, né? Secou até a roupa do pessoal, né? Na chuva, mas aí era todo um efeito fisiológico, assim, do ambiente que secou as roupas das pessoas, mas foi causado pelo objeto voador não identificado. Quem que tá falando isso? É o Edson? Não. Quem fez um estudo profundo disso foi a Fina da Armada, falecida Fina da Armada, uma portuguesa, e o Joaquim Fernandes, professor Joaquim Fernandes, que também é um português, está vivo ainda, e eles tiveram acesso aos documentos no Vaticano, com base nesses documentos, que tinha os depoimentos dos pastorzinhos e outros que a igreja omitiu, mas aí eles tiveram acesso porque tinha um nível superior. Aí eles analisaram tudo aquilo e falaram, a igreja mentiu. A igreja deturpou. Aí eles pegaram e fizeram o livro, Intervenção Extraterrestre em Fátima. E expôs a meleca. Agora, independente das pessoas entenderem lá que é um fato mariano, e na verdade foi um fato extraterrestre, os milagres vão continuar acontecendo porque é uma questão de fé, de crença. Confiança. É que nem ela é uma questão de crença. Para ela, essas coisas vai continuar ocorrendo porque é uma questão de fé, de crença. E ela não quer, assim, provar, eu não quero nada material. O que eu já sinto e absorvi, já basta para ela. Então, eu como científico, não vou pegar aqui e abrir a cabeça dela e enfiar as coisas científicas, porque não é o métier dela. Né? Ela tá numa outra pegada, tá numa outra vibe diferente da minha. É outro propósito. É um outro propósito, são propósitos diferenciados. Agora, em algum momento ela interconecta com alguma coisa
supostamente extraterrestre, alienígena, algum outro tipo de vibração que pode É o que a estar gente chama de relacionado... ser multidimensional. Isso, pode estar relacionado ao fenômeno ufológico ou não. E eu já vou mais nessa vibe da coisa física. Físico, extraterrestre. científico. Agora, eu tô sujeito também a me deparar com um fenômeno espiritual? Pode acontecer. Eu vou lá no meio de um mato, aconteceu uma morte ali, um assassinato, por exemplo, e aí vai ter uma manifestação espiritual paranormal Sim. que eu posso, de repente, interpretar equivocadamente como alguma coisa ufológica, e não é. Mas o que você falou me faz pensar em uma mudança total e aí até um pouco de entendimento de por que, se tem os OVNIs, todo mundo ainda blindar tudo isso. Porque, lembrando desse efeito que a gente teve de Nossa Senhora, muito provavelmente, né, vamos pensar dentro da sua linha de raciocínio, não é a minha, até porque eu não estudo isso, quase todo o efeito, e aí dentro do que a Cíntia pensa também, todo o efeito, teoricamente, é uma manifestação de outros seres, espiritual ou alienígena. Se a gente for considerar Ou que não tudo que não está no necessariamente físico de um ou ser, fora da Terra. Eu falo um Um Deus ser milagroso. multidimensional, pode ser. É porque, assim, quando a gente fala alienígena, extraterrestre, a gente não... Como cientista, né, da ufologia, a gente não pode fechar a questão. Sim. Embora eu acredito mais na hipótese, na conjectura extraterrestre, eu não posso descartar a hipótese de outras dimensões, interdimensional, porque ela é bem... Inclusive o Jacques Vallée, que é um francês que mexe com isso, bem conhecido na ufologia, ele aceita mais a teoria interdimensional, de outras dimensões. Mas tem tanto essas explicações, extraterrestre, interdimensional, intraterrestre, viajantes do tempo... Enfim, é uma gama tão variada, é uma gama tão variada, e como são várias tipologias diferenciadas, uma pode estar vindo por aqui, outra de lá, outra de lá, outra de lá. Então, assim, mexer com ufologia é um festival do absurdo, né? É um campo extremamente pantanoso, mas que eu procuro, ao longo desses 42 anos, transformar numa coisa palpável, concreta, para que de alguma forma eu apresente, que nem Caso Varginha. O que tem nesse livro? 402 páginas, lançamos ontem. Volume 1, eu tenho condição, tenho material para fazer 800 páginas. Mas aí eu resolvi dividir em 2 volumes, pode ser que saia até o volume 3, vai saber. Legal. E a gente quer trazer o quê? A verdade para as pessoas, o que aconteceu. Os fatos. Então tem fatos concretos, tem fatos documentais, tem depoimentos de pessoas de credibilidade, por exemplo, médicos, né? Tem militares que não quiseram aparecer por conta do acobertamento, fatos de ter assinado um termo ajudam, de confidencializado. E isso aqui vai o quê? Vai trazer mais clareza. E a ufologia tem que ser isso, tem que ser pautada em alguma coisa mais concreta. Embora, paralelamente, pode estar correndo vários outros segmentos, como o dela, né? Correndo paralelamente. E lá na frente, sei lá, de repente a gente vai ter um entendimento diferenciado de tudo isso. Eu acho que não são 2 assuntos paralelos, assim. Eu acho que uma hora vai ter uma intersecção disso aí que vocês não viram. Então... Eu acho que já tem. É porque por mais que sejam fatos, a gente ainda não tem a percepção total da verdade. Então, porque a gente tem nuances. A gente tem e se a gente estiver se enganando? Pode ser. Então, você já parou para pensar nisso? Pode ser. Então, e se isso que a gente acredita... eu acredito em coisa mais palpável, aí não dá, né? Mas... mas e às a vezes parte o dela que é mais palpável, etéreo, que é mais espiritual. Até o palpável, às vezes, verdade? Se não tá visto para todo mundo, pode ser uma percepção. Por exemplo, eu posso falar, isso daqui é um copo. A pessoa fala, não, isso aqui é outra coisa. Então, mas depende da perspectiva. Isso aqui é interessante, ó. Você tá vendo o copo aqui? Então a gente tá olhando dessa perspectiva. E se você olhar de assim, não, isso aqui é um buraco. Se você olhar em cima aqui, ó, então buraco. Até o fato tem perspectivas diferentes. Então a gente não tem como ir pro buraco, não tem como ir pro buraco. Pro buraco não negro. tem como saber qual que é a verdade absoluta.
entrar nessa loucura de, eu preciso da verdade absoluta, é você atrasar e colocar a responsabilidade da sua melhora no externo. Por isso que o meu campo é o espiritualista. A responsabilidade de cada um de nós é com a gente, inicialmente. Se melhorar, independente disso, independente do seu ponto de vista, é como você se torna um humano melhor. É aqui que esse meu contato me ajuda. Mas até contra fatos não dá para saber exatamente o que é. Fatos e dados não ainda tem há argumentos. Não há não, porque... Porque a percepção... Você tá mostrando, que nem, por exemplo, o metal de Ubatuba lá, o cara analisou, deu isótopo 30% diferente de qualquer magnésio encontrado na Terra, ou seja, não é da Terra, né? Sim, mas às vezes, se há alguém que quer questionar, por isso que eu falo, até contra fatos, quem quer questionar, vai questionar. Porque pode falar, pode ser que era um metal que estava dentro da Terra, teve uma mini erupção, ele saiu, foi captado, teve uma alteração, sei lá, era da era do gelo, teve uma alteração, não era ainda um material conhecido. Tem muito da nossa fisicalidade que a gente não conhece ainda. Sim. A gente não descobriu partes do átomo que a gente não conhecia ainda. Então, qual que é a verdade? E todo dia a gente descobre uma coisa nova, na verdade. Todo dia descobrimos então, todo coisas que a gente novas. tem é modificado amanhã, talvez. Então, assim, para quem quer questionar, independente de ser fatos, a pessoa vai questionar. E até as verdades eles questionam, né, cara? Estão questionando aí a Terra plana, aí, você se ela que é tá redonda ou assistindo não. a gente aí, qual que é o lado da verdade? É esse lado? É esse lado? É esse lado? Qual que é o lado da verdade? Será que isso aqui tudo não é a verdade? Não dá. Mas depende da perspectiva que você está olhando, né? Você vai ter uma verdade assim, uma outra assim. E aí o ser humano, ele é muito egoísta para defender só umbigo dele, a própria verdade, né? Sim. E é por isso que eu gosto tanto do trabalho. Que eu falo, eu tenho a minha percepção, porque é essa percepção pelo sentimento, percepção da melhora. E eu gosto quando eu vejo ufologia, por quê? Porque traz uma comprovação científica do que é um sentimento. É óbvio que eu fico feliz e contente, envaidecida com isso. Dá muita alegria, porque aquele questionamento de será que é verdade, quem nunca se fez? Acho que todo espiritualista faz. Será que estamos num surto coletivo? Sei lá, tem um fungo no ar que está todo mundo vendo a mesma coisa?